Eles dependem de vocês. Eles têm um futuro brilhante pela frente. São crianças especiais. Eu tenho por certo que Deus é o maior interessado em cumprir sobre eles todos os seus propósitos. Mas essa fase é a fase de assumir o papel de Joquebede. É a fase de fazer aquilo que eles não podem. É a fase de guardá-los, protegê-los. É a fase de apresentar o Deus que livra no Nilo para eles. Contar as histórias desse Deus para eles. Isso cabe a vocês. E essa é uma noite onde nós consagraremos os filhos de vocês no altar de Deus ao nosso Senhor. Mas vocês sairão daqui com essa responsabilidade, dizendo: Senhor, nós consagramos a Ti, mas eu assumo o meu papel de cuidar, de instruir e de guiar o meu filho e a minha filha. Amém? Amém? Amém, igreja? Guardem essa palavra no coração e não deixem embora. Amém? Eu vou pedir para que a Deise e o Adson fiquem aqui e que a família, vocês podem sentar e nós vamos chamando as famílias, toda a família da Deise e do Adson, por favor, venha aqui à frente. Acho que é muita gente, mas pode vir. Vocês podem subir aqui, por favor. Irmãos, a minha proposta sempre é seguir as leis da gentileza, que primeiro é as damas. Mas também eu sigo a ordem alfabética, que coincidentemente a Lívia, né, é a primeira da noite a ser apresentada ao Senhor. Eu vou precisar de um auxílio aqui para alguém segurar meu microfone, por favor, enquanto eu oro. Por favor, a igreja se coloque de pé, por favor. Estenda as suas mãos para cá, em nome do Senhor Jesus. Estenda as suas mãos para cá. Essa é a Livinha, irmãos. Linda. Presente de Deus para essa família. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, nessa noite nós te damos graças. Te agradecemos, Deus, pela vida da Lívia, Deus. Te glorificamos, Pai, porque ela é um presente do Senhor, Deus, para essa casa, para esse lar. Obrigado, Senhor, porque ela está aqui cheia de saúde. Está aqui, Deus, ó Pai, para experimentar este momento conosco, como igreja, para junto, ó Deus, ó Pai, conosco adorar ao Teu nome. E nós, Senhor, a apresentamos diante de Ti, como ministro, ó Deus, ó Pai, do Teu Evangelho. Eu consagro, Senhor, a Lívia ao Senhor, que ela cresça, Senhor, não apenas em estatura, mas em conhecimento, em graça, que ela seja uma bênção, uma mulher, ó Deus, onde a luz do Senhor resplandeça sobre ela, em meio a essa sociedade, ó Deus, caída em que vivemos, que ela seja diferente. Ó Deus, que o bom perfume de Cristo seja exalado, ó Deus, pela Lívia. Nós a consagramos e a apresentamos diante de Ti, em nome de Jesus. Irmãos, está aqui o certificado, passar para os pais. Amém?
Tirar a foto. Deus abençoe, Deus abençoe. Senhor Galileu. Agora eu quero chamar a família da Helena, por favor. Família da Helena. Pode vir todo mundo, viu? Aplauda ao Senhor aí no seu lugar. Pela família da Helena. Samaro. Vou pegar ela. Faço a apresentação, vocês ficam à frente, eu entrego o certificado. Tem alguém para tirar foto de vocês? Vai tirando já, né? Irmãos, essa é a Helena. Feche seus olhos, estenda as mãos para cá. Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te glorificamos, Senhor, pela vida da Helena, Pai. Te exaltamos, Deus, porque ela é um presente, Deus, na vida desta família, Pai. Obrigado, Senhor, porque ela está aqui, Deus, saudável, Deus, conosco aqui nessa noite, para junto, tão pequenina, celebrar ao teu nome. E é por isso, Senhor, que nessa noite nós apresentamos, Senhor, a Helena diante do teu altar. Nós consagramos, ó Deus, essa pequenina diante dos teus olhos, Pai. Toma ela nas tuas mãos, que o Senhor em graça a receba e que ela cresça, Deus, não apenas em estatura, mas em graça, conhecimento, que ela seja uma bênção como já tem sido, Pai. Que ela possa, Senhor, ó Deus, alcançar tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor preparou para ela. Eu a abençoo e entrego nas tuas mãos essa noite em nome de Jesus. Amém. Eu quero chamar a família do Theo, por favor. Toda a família esteja aqui com a gente. Em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor pela vida do pequeno Theo. Pode subir aqui todo mundo, por favor.
Irmãos, esse aqui é o Theo. Lindão. Estenda as suas mãos para cá, feche seus olhos. Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te glorificamos, Senhor, pela vida do pequeno Theo. Te agradecemos, Senhor, porque ele está aqui saudável, ó Deus, cheio de saúde, Pai, e já tem sido uma bênção na vida dos pais. Deus, nessa noite, Pai, diante da tua igreja, no teu altar, nós consagramos o Theo, Deus, ao Senhor. Nós o apresentamos, ó Deus, diante da tua face, que o Senhor o receba, Deus, e que ele possa crescer em graça, conhecimento, que ele seja um homem, Deus, que faça a diferença no tempo presente, que a luz do Senhor, Deus, resplandeça sobre a vida do Theo, que ele continue sendo uma bênção na vida dos pais. Eu oro a Ti, Deus, pedindo que o Teu Espírito Santo repouse sobre ele, apresentado diante do Teu altar e consagrado diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Pode sentar por um instantinho. Nós vamos agora sim as crianças. Eu não me lembro se tinha alguma, né? As crianças que pertencem, as famílias, se por um acaso não tiverem ido para o Ministério Infantil, podem se deslocar agora. Fiquem à vontade. Tem uma aula lá preparada para você. Eu peço a sua atenção, nós iremos transmitir os recados da igreja rapidamente. Preste atenção, irmãos. Primeiro deles, segunda-feira, amanhã à noite, às 20 horas, nós temos a nossa reunião de oração. Então amanhã, a partir das 20 horas, direção do nosso diácono Valtair, ele vai estar à frente. Nós teremos aqui um tempo precioso, por volta aí de 1 hora, das 20 às 21 horas, para orarmos e nos entregarmos a Deus. Na quarta-feira, irmãos, o nosso culto semanal, às 19h30, eu estarei pregando aos irmãos sobre este tema: Provérbios, sabedoria e maturidade. Na quarta-feira, irmãos, eu vou completar aniversário, então eu estou refletindo muito sobre a idade. E Provérbios é um bom livro para isso, né? Eu faço 35 anos, muito Dorflex, né, irmãos? Muita coisa que vai chegando com a idade. E eu preciso conversar com os irmãos sobre o livro de Provérbios, algumas passagens, ensinamentos que Deus trouxe à minha vida ao longo aí dessa caminhada com o Senhor. Então, quarta-feira, 19h30, eu estarei falando aos irmãos. Quinta-feira, nós temos resgate, já está agendadíssimo na casa da nossa irmã Patrícia, ela está no Ministério Infantil, né? Nós estaremos lá abençoando a família dela. Às 20 horas estaremos lá. Ao longo da semana a gente passa mais detalhes. Sábado vai acontecer um bazar que é para arrecadação, né, de verba para a igreja, para as programações da igreja. Nós estaremos realizando esse bazar pelo Ministério de Louvor. No domingo de manhã eu estarei lecionando aos irmãos sobre este tema: tentação e provação. Vou falar sobre a diferença. Tem muita gente que está achando que está sendo provado, mas não está sendo provado, ele está sendo tentado. E tem gente que está sendo tentado, você entendeu, né? Eu acho que eu já confundi as coisas. Mas eu vou falar sobre isso, e é um tema muito interessante. Quando nós temos, por exemplo, o caso de Jó, que passa uma provação. E nós temos o caso de Judas, que passa uma tentação. Coisas completamente diferentes. Nós iremos conversar sobre elas no domingo, 9 horas da manhã. No domingo à noite, irmãos, o nosso culto de ceia. O nosso querido irmão evangelista William, ele não está conosco hoje, ele está pregando lá em Uberaba.
Depois que ele chegou da Austrália, vai ser a primeira vez que ele vai falar à igreja, e ele prega no nosso culto de ceia sobre este tema. O caminho já está preparado. E você? Então, domingo, próximo domingo, culto de ceia. Seguindo, irmãos, nós fazemos menção à igreja sobre o nosso segundo festival de sorvetes, que é realizado pelo nosso Ministério Infantil, dia 14 de março, sábado, das 14 às 17 horas, sorvete à vontade, vários sabores, vai ter várias atrações, valor de R$12, crianças até 4 anos, R$6. Isso aí é para abençoar a igreja e o Ministério Infantil pelas festividades e programações que teremos ao longo do ano. Fechou, Raiz? É isso aí? Irmãos, vamos para a palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por favor. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 30. Nós temos cadeiras aqui vazias, que não justifica que você esteja de pé. Daqui a pouco a sua perna vai cansar, a sua mente não vai conseguir prestar mais atenção no que está sendo pregado, e nós priorizamos a palavra de Deus aqui no Industrial. Então se assente, porque tem lugar para isso. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 30, por favor. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 30. Você foi encontrando, pode ficar de pé, como é o nosso costume, por favor. Você vai ficar sentado. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 30. Nós leremos do versículo 1 ao versículo 3. Enquanto os irmãos encontram, eu glorifico ao Senhor por cada visitante, irmãos. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua presença. Eu tenho certeza que você fez uma excelente escolha num domingo como esse, sair lá do aconchego do seu lar, ou talvez deixar de ir para outro lugar, para estar aqui nessa noite, para celebrar ao Senhor conosco, para ouvir a palavra de Deus. Então aproveite esse momento, não deixe a sua mente se dispersar, se distrair, mas que de fato você venha aqui para ser terra boa, terra fértil da boa semente da palavra. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 30, verso 1 ao 3, diz assim: Quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclag ao terceiro dia, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e Ziclag, e tinham ferido a Ziclag, e a tinham queimado a fogo. Tinham levado cativas as mulheres e todos os que lá se achavam, tanto grandes quanto pequenos. A ninguém mataram, tão somente os levaram consigo e foram pelo caminho. Quando Davi e os seus homens chegaram à cidade, encontraram-na queimada a fogo, e suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas levados cativos. Deixa a sua Bíblia aberta, feche seus olhos. Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós estamos aqui num culto da família, Deus, e neste momento nós iremos ouvir a Tua palavra. Pai, eu entrego nas Tuas mãos, Senhor, a nossa vida, o nosso coração. Eu entrego nas Tuas mãos, Senhor, para que nós sejamos terra fértil para a boa semente da Tua palavra, Pai. Não deixa, Senhor, que nada aqui nos distraia, assalte a nossa mente, leve a nossa mente cativa deste lugar. Não, Senhor. Que de fato, Senhor, nós estejamos aqui para termos um encontro com o Senhor à luz da Tua palavra. Fale conosco, fale com as nossas famílias, é o que eu oro em nome de Jesus. Pode sentar com a sua Bíblia aberta e dê mais um aplauso ao Senhor Jesus. Irmãos, assentado, algo que a gente costuma fazer, se você puder falar para a pessoa que está do lado assim: aqui no Industrial, nós não conversamos na hora da pregação. Ele está avisado.
certamente ele ficará muito constrangido de conversar com você, porque você o avisou. Nós iremos falar nessa noite sobre a necessidade de lutarmos pela nossa família. Esse texto que nós acabamos de ler, ele se encontra no primeiro livro do profeta Samuel, e aqui é um momento muito específico da história do rei, que ainda não é rei nesse momento, chamado Davi. Nós sabemos, irmãos, que a família é sem dúvida alguma o maior alvo da sociedade contemporânea. Nós temos visto, acompanhado na mídia, tramitam no Senado, na Câmara, muitas leis, muitas coisas que o alvo, o objetivo é desfacelar a família. Nós entendemos e cremos que a família forte representa uma igreja forte. Quando eu com a minha família estamos bem, você com a sua família está bem, nós entendemos que isso é sinal de Deus no meio da igreja. A família bem cuidada significa a igreja cumprindo o seu papel para o qual ela foi levantada. E Deus ama tanto a família que o salmista vai dizer que Deus faz com que o solitário habite em família. Deus não tem o interesse de que ninguém fique só, mas todos nós estejamos inseridos num contexto familiar. Seja essa a nossa família de sangue, como também nós entendemos que a igreja é uma manifestação da possibilidade de nos sentirmos participantes de uma família. Falando sobre isso e entrando no texto, esse texto ele aborda exatamente isso, um momento onde a família é atacada, duramente atacada. Em questão, a família de Davi e dos seus homens. Olhe para cá. Você conhece bem a história de Davi, eu tenho por certo, e você sabe que depois que ele é consagrado a rei, ainda passa-se muito tempo para que ele assuma o trono em Jerusalém. Nós sabemos que quando ele é ungido a rei, suscita no seu sogro, futuro sogro, ali a partir do capítulo 17, quando ele derruba Golias, nós sabemos que Saul, ele vai invejar a Davi, ao ponto de colocar a cabeça de Davi a prêmio, ao ponto dele desejar ardentemente assassinar o seu próprio genro, movido por ódio e por vingança, que não se justificam, não tinham motivos. E nós passamos por, depois do capítulo 17, e dali por diante, até o final do primeiro livro de Samuel, com Saul perseguindo duramente a Davi. E Davi precisa tomar muitas iniciativas para que ele possa fugir da mão de Saul. E aqui, nesse momento em que estamos no texto, é exatamente um momento onde Davi vai tomar uma dessas iniciativas. E a iniciativa que ele toma agora parece ser desesperadora. Por quê? Eu lhe explico. Israel tinha um inimigo antigo. O inimigo que para os leitores da Bíblia, especialmente do Antigo Testamento, sabem que aparece em muitos momentos, que são os filisteus. E Davi, ele chega à seguinte conclusão: se os filisteus são inimigos de Israel, logo os filisteus são inimigos de Saul. E se Saul é meu inimigo, eu vou me unir aos filisteus. Ou seja, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. E Davi toma essa iniciativa e sai do território de Israel e avança para o território dos filisteus. E lá ele se encontra com o rei dos filisteus, um homem chamado Aquis. Qual o nome dele? Aquis. E ele se encontra com esse rei, dizendo que foi em paz, e ele vai pedir ou oferecer a este rei os seus serviços contra Saul. Porém o texto diz que nesse primeiro momento, o rei filisteu, ele não quer o auxílio de Davi. Muito pelo contrário, ele vai receber a Davi e oferecer a Davi, seus homens e suas famílias, uma cidade um pouco mais afastada. Essa cidade se chama Ziklag. Ziklag.
Ziclag, a cidade que apareceu no texto que lemos. Portanto, Davi agora, ele está no território inimigo, território dos filisteus, e ele está numa cidade afastada chamada Ziclag, esperando Deus fazer alguma coisa com relação a Saul. Aí o texto vai nos contar, no capítulo 29, capítulo anterior ao capítulo que lemos, que o rei Aquis, ele vai sair em guerra contra Saul. Davi vê nisso uma oportunidade. Ele pensa, essa é a hora para que Saul caia e tombe pela espada. Então ele junta todos os seus homens, 600 homens. Quantos homens? 600 homens. E deixa Ziclag e vai para o campo de batalha se encontrar com o rei Aquis. Ali o exército já está acampado, os filisteus de um lado e Saul com Israel do outro. Davi chega e oferece ao rei Aquis os seus serviços novamente. O rei vai aceitar de imediato, dizendo que Davi é bem-vindo. Porém o texto sagrado diz que quando os príncipes dos filisteus descobrem que Davi está junto com eles na batalha, eles vão até o rei e dizem, não queremos Davi conosco. Certamente é uma armadilha. No meio da batalha ele vai se voltar contra nós para nos matar. E o texto diz que o rei Aquis tem que voltar na sua palavra e chegar para Davi e dizer, Davi, eu até queria, mas os meus homens não querem. Você precisa voltar para casa. Nós não queremos você conosco. Aí, preste atenção. São 3 dias de viagem. Eles viajaram 3 dias para ir para a guerra. E agora eles têm de voltar 3 dias frustrados, voltando para casa. Mas preste atenção. Enquanto isso, lá em Ziclag, as esposas, os filhos, as filhas ficaram desguarnecidos lá. E Davi não tinha só Saul de inimigo, ele também tinha como inimigo os amalequitas. E os amalequitas, descobrindo que as famílias de Davi, dos seus homens, estão desguarnecidas, eles atacam Ziclag. E eles sequestram as esposas, os filhos e as filhas, e queimam a cidade. E levam todo mundo embora sequestrado. Aí o texto que lemos no capítulo 30, e agora eu entro no texto, é quando os homens de Davi, ele e os 600, estão chegando em Ziclag. Imagina de longe, eles vendo a cidade pegando fogo e disparando para saber o que aconteceu. E chegando na cidade, não encontrando nenhum dos seus familiares. Nada, nenhum vestígio. O texto diz que os bens foram roubados, nada sobrou, tudo foi levado. Esse é o momento, família atacada. A questão é, o que fazer? Qual caminho tomar quando a nossa família é duramente atacada? O que fazer? Qual a iniciativa? Como devemos nos portar como servos de Deus quando a nossa família é atacada? Davi, nesse texto, ele vai nos ensinar, passo a passo, como nós devemos proceder quando a nossa família é atacada. Se tiver ainda com a sua Bíblia aberta, vem comigo, por favor, para o verso de número 4. Preste atenção. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram. Olhe para cá. A primeira coisa que esse texto nos ensina aqui, antes de eu entrar diretamente no verso 4, não é o que fazer, mas é o que não fazer. Aprenda. Davi, primeiramente, ele foi negligente com a sua família. Por quê? Davi estava tão preocupado em resolver o seu problema com Saul,
que ele deixou a sua família sem segurança. Davi estava tão focado, Davi estava tão ligado em um problema específico, que a sua família ficou desguarnecida. E eu chamo a sua atenção, porque certamente esse é um grande problema dos nossos dias. Membros de famílias extremamente descuidados, negligentes, com um coração tão preso a objetivos, que eles negligenciam o principal. Homens e mulheres tão desejosos de conquistarem dinheiro, posição e honra, que são capazes de abandonar os próprios filhos à própria sorte, e são negligentes. E quando o mal chega, eles se perguntam o que aconteceu, o que deu errado. É porque eles se concentraram tanto em algo, que aquilo que realmente importa ficou esquecido. Vivemos num tempo, já foi ministrado isso aqui hoje, em que as pessoas, elas moram juntas, mas muitas vezes não se relacionam, não conversam, não dialogam. As pessoas não se conhecem. Muitas vezes vemos cônjuges que se assustam com a atitude do outro, porque são dois estranhos morando juntos, nunca perceberam aquilo. Ou até mesmo, às vezes, os filhos têm atitudes que surpreendem os pais, pensando que aquilo é um comportamento novo, mas é algo antigo. O pai e a mãe andavam tão ocupados com resolver outras coisas, que não perceberam, deixaram desguarnecidos, descuidados, negligência. Davi mostra isso. Eu entendo claramente o que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 8, que os que não cuidam dos da sua casa, principalmente dos da sua família, é pior do que o infiel negou a fé. Olha isso. Paulo está escrevendo para um pastor, o jovem Timóteo, dizendo para Timóteo, para quem é da igreja, que pouco importa se nós não cuidarmos da família, nós falharemos em qualquer outra coisa. A família é em absoluto nosso primeiro ministério. A família em absoluto é onde eu dedico o meu maior cuidado, o meu suor, o meu tempo. E aqui, meus irmãos, Davi falha nisso. Só que o texto que lemos diz que ele e os homens choraram, alçaram a voz e choraram alto. Preste atenção nisso. Talvez o que nos falte nos dias de hoje sejam lágrimas. Voltar a chorar pelos nossos entes queridos. Clamar a Deus, pedir a Deus, falar com o Senhor sobre as pessoas que amamos. Eu me lembro de há muitos anos atrás, na nossa igreja sede, ouvi um pastor que é conhecido, pastor Mário Freitas, é uma das maiores autoridades em missões hoje da nossa nação. E ele contou uma história que me marcou muito, preste atenção. Ele falou sobre uma mãe que um dia o abordou no final do culto, e ela estava triste, cabisbaixa, dizendo que o filho dela precisava demais passar no vestibular. E aí ele propôs para essa mãe, ele está estudando? Tá. Então nós vamos orar. Porque se ele está fazendo a parte dele, se houver algum bloqueio espiritual, nós vamos orar e Deus vai resolver. E eles oraram, jejuaram, entregaram a Deus, e aconteceu que o menino foi aprovado. Passou. A mãe ficou feliz, super feliz. Só que o pastor Mário Freitas, com o passar do tempo, quando o menino entrou na faculdade, começou a perceber que o menino sumiu da igreja, desapareceu da igreja. Aí ele foi na mãe, depois de passado algum tempo, perguntar: filha, cadê seu menino que sumiu da igreja? Ah, ele está afastado, pastor. Ele desviou. Ele olhou para ela e disse: peraí, mãe, peraí. Quando o seu filho precisava passar no vestibular, a senhora veio aqui e falou comigo, nós jejuamos, oramos, choramos, clamamos a Deus, e agora o seu filho está afastado, desviado a passos largos para o inferno. E a senhora não falou nada. A senhora não me contou nada. Nós vivemos nesses dias, onde nós nos dedicamos, choramos por coisas,
mas paramos de chorar por pessoas. Vemos parentes e familiares se perdendo, indo para o inferno, e nos calamos, nos fechamos, nos escondemos. E é tempo de voltarmos a chorar. Eu me lembro de ter lido uma frase de um autor que dizia que há momentos na vida que é preciso chorar, porque tem coisas que só enxergamos com os olhos cheios de lágrimas, verdades que não vemos com os olhos secos. Isso é uma grande verdade. As lágrimas às vezes revelam para a gente um mundo diferente. E Davi está chorando. E eles choram. Só que o texto nos informa no verso 6 que Davi fica angustiado. Por quê? Porque os homens falaram em pegar em pedra e apedrejá-lo. Olha para cá. Outra coisa, quando conversamos sobre família, que você precisa aprender a lidar, e Davi está tendo que lidar, sabe o que é? Ingratidão. A ingratidão é uma expressão, um sentimento e uma atitude presente nesse texto. Lembre-se comigo que desses 600 homens que estão junto com Davi, 400 deles estavam com Davi lá na caverna de Adulão. Homens perdidos, endividados, homens que a sociedade não queria, e Davi os restaurou pelo poder de Deus. E agora esses homens olham para Davi e dizem assim: a culpa é sua, Davi. Foi por sua causa que as nossas famílias foram sequestradas. E agora Davi, que também teve a sua família sequestrada, ele precisa lidar com a ingratidão. Há momentos e problemas que nós ficamos sozinhos, que nós precisamos enfrentá-los sozinhos. E muitas vezes acontece como Davi, nós somos tomados de angústia. Sabe aquele nó na garganta, aquilo que dói quando você engole? Davi está sentindo isso. Ele está angustiado, ele está entristecido. E outra coisa, esse texto nos mostra um erro que acontece costumeiramente numa família. Aqui, eles não enxergam quem é o verdadeiro inimigo. O inimigo não é Davi, o inimigo são os amalequitas. Mas quando o problema bate a porta, muitas vezes, pelo desespero, é comum culparmos uns aos outros. E quem de fato causou o problema, muitas vezes é esquecido. Os amalequitas é que são o problema, mas Davi é que se torna o culpado. E parece a nossa história, porque nós sempre nos esquecemos do que Paulo ensinou na carta aos Efésios, no capítulo 6, que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades, as dominações das regiões celestiais. Nos voltamos um com o outro e nos esquecemos que a solução do problema está no trato e na relação com o próximo. E Davi tem que enfrentar isso. Só que, como ele se porta, eu acho interessante o final do verso 6. Diz assim: mas Davi se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Olha isso. Davi se mostra preparado para ser rei, porque ele se mostra maduro emocionalmente. Davi não perde tempo batendo boca, se justificando, mas o texto diz que ele vai buscar em Deus a sua força. Vivemos um tempo de pessoas que gastam saliva e mais saliva, debatendo um com o outro, e não se prontificam para orar 5 minutos. Não vão no Senhor, não buscam se fortalecer no Senhor. Davi entende isso. A única forma dele se manter de pé aqui é com a força que vem do alto. Ele entende isso. Pensando assim, olha o que ele faz no verso 7. Então disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traga-me aqui a estola sacerdotal. Olha para cá. Sabe como que Davi foi se fortalecer? Trazendo para os nossos dias, ele foi para a igreja. Ele foi buscar o sacerdote. Ele foi até a Abiatar, que era o sacerdote que andava com ele, e pediu a ele a estola sacerdotal. Para quê? Eu te explico. Era a forma dele se colocar a orar, como tradição do seu povo, e buscar de Deus uma resposta. Note algo que Davi está fazendo. No meio do problema, Davi tem uma prioridade: buscar a Deus. No meio do problema, a prioridade dele não é focar no problema, mas é buscar a Deus.
Nós, nos momentos de conflito, muitas vezes embaralhamos as nossas prioridades. Nos perdemos. Ficamos sem alvo, sem objetivo. Os problemas se misturam, não sabemos como lidar. Davi nos ensina que ele precisa estabelecer prioridade. O verso 8, ele vai fazer uma pergunta ao Senhor, presta atenção. Ele diz assim, olha para cá: Senhor, perseguirei eu aos amalequitas? Eu devo ir? E aí o Senhor diz no verso 8, pode ir. Eu vou alcançá-los, o Senhor respondeu, pode ir. E agora, meus irmãos, isso ensina para nós algo profundo. Preste atenção. Davi pergunta ao Senhor: Senhor, eu posso ir? Eu vou alcançar eles? E Deus falou, vai. Mas entenda que embora Davi tenha uma resposta de Deus, ele entende que é ele quem tem que ir. É ele que tem que fazer. Note que ele tem uma palavra de vitória, mas a palavra de vitória que ele tem, ela está subordinada ao fato dele ir. Ele não está dizendo, Senhor, o Senhor vai trazer eles, não. Ele está dizendo, eu posso ir e o Senhor vai me dar vitória. Esse é o tempo em que vivemos. Pessoas que acreditam que o poder de Deus exime eles das suas responsabilidades. O fato de você vir na igreja e receber uma palavra de Deus dizendo que Deus vai fazer, não exime você de entender qual a sua responsabilidade. Davi entende isso. Deus vai fazer, mas eu preciso ir. Eu tenho que dar meu passo. Eu tenho que ir atrás da família. Tem coisas, meus irmãos, que você ora a Deus, mas é você que liga para pedir perdão. É você que vai pegar na mão. É você que vai conversar. É você que vai convidar para orar. É você que vai fazer isso. Aqui Davi entendeu isso. Eu oro, mas eu também coloco em prática. E ele sai. E olhe para cá. Quando ele sai, o verso 9 e 10, preste atenção. Diz que ele sai com os 600 homens. Só que o texto nos dá um detalhe. Que quando eles andam um determinado tempo, alguns dos homens aqui, desses 600, a saber 200, quando chegam à beira de um ribeiro, o texto diz que esses homens caem no chão, cansados, dizendo que não poderiam continuar a caminhada. Olhe para cá. Lembre-se que eles estão de 3 dias de viagem indo, 3 dias de viagem voltando, mais a frustração de ver a família sequestrada, e agora eles saem de casa e começam a andar, e o cansaço bateu. Dos 600 homens, 200 tombam. 200 tombam. 400 ficam de pé. E aí eu preciso que você preste atenção. Note que na vida, meus irmãos, muitas vezes vai ter gente que está do seu lado que vai tombar, que vai cansar. Esse texto nos ensina que nós precisamos continuar. Ainda que o meu marido desista, eu não vou desistir. Ainda que a minha mulher desista, eu não vou desistir. Ainda que já esteja cansado, sobrecarregado, que já esteja jogando a toalha, eu vou continuar fazendo a minha parte. Eu vou continuar indo até o final. É isso que esse texto está ensinando. Embora alguém pare, eu continuo. Isso aqui é tão estranho, porque esses homens também estavam com as suas famílias sequestradas. Mas eles estão abatidos, porque embora muitas vezes nós queremos algo, a nossa carne, ela é fraca. Jesus disse isso. O espírito pode até querer, mas tem hora que você não aguenta. Esses homens não aguentaram, esses homens pararam e ficaram pelo caminho. Só que preste atenção agora. Nós temos um problema. Sabe por quê? Davi quer ir, mas ele não sabe para onde. Se parar para pensar, o cenário que Davi está era um deserto. E o que tem no deserto? Areia, sol e areia, e sol e areia. Ou seja, Davi, ele está no meio de um deserto, e note, pegadas na areia do deserto, elas somem rápido, porque o vento bate e elas se escondem. Então Davi tem uma palavra de Deus, ele tem um desejo de ir, mas ele não sabe para onde ir. Ele quer fazer, mas ele não sabe como fazer. E talvez seja essa a realidade, porque esses homens estavam há 4 dias na frente. 4 dias.
Esses homens já estavam muito longe e Davi não sabia para onde. E essa aqui, como eu disse, pode ser a história de muitos. Porque tem muita gente que, se você perguntar, falar, você quer que a sua família seja restaurada? Ele vai dizer, quero. Mas ele também vai perguntar, mas eu não sei o que fazer. Eu não sei como. Eu não sei para onde ir. Eu não sei se é para lá, se é para cá. Eu não sei se a minha família está para o lado de lá, para o lado de cá. Eu não sei. Eu quero, eu acredito no que Deus falou, mas como? Olhe para cá. A Bíblia diz que no verso 11, quando os 400 homens de Davi estão reunidos, olhe para cá, aparece no horizonte um homem, cambaleando, cansado, ferido, enfermo. A Bíblia diz que os homens de Davi vão até esse homem e trazem esse homem para Davi. Aí Davi pergunta para ele, dizendo, quem é você? Olha isso. O homem responde, eu sou um egípcio, sou do Egito. Eu sou um escravo dos amalequitas. E eu fiquei doente. E eles não queriam um homem doente com eles. E eles me abandonaram no caminho para morrer. E os seus homens me encontraram. Eu não sei se você consegue entender, mas esse texto está falando da provisão de Deus. No deserto, sem esperança, Deus envia uma resposta. Esse homem que não é bobo, Davi vai perguntar para ele, você sabe para onde os seus senhores foi? E ele diz, eu sei, mas eu só conto se você prometer que não vai me matar. Davi diz assim, alimentem esse homem, cuidem desse homem, que ele tem algo para contar para a gente. Meus queridos, talvez seja essa a palavra rema para muitos corações aqui nessa noite. Pessoas que não sabem o que fazer. Mas eu estou aqui em nome do Senhor Jesus, para profetizar sobre a sua e a minha própria vida, que no deserto, Deus fará aparecer um egípcio. Alguém que vai ser a direção de Deus para nós. Uma voz que no meio da turbulência vai ser a calmaria, para dizer, não é assim, não é por aqui. Não, eu sei para onde que é. Eu conheço o caminho. Meus queridos irmãos, nós vivemos num tempo onde tem muito barulho por aí. E esses barulhos nos impedem muitas vezes de ouvir a voz de Deus. Eu vivi uma experiência há um tempo atrás, eu já contei aqui, conto novamente. De quando eu ainda trabalhava viajando. Eu estava lá na cidade de Alfenas. E eu trabalhava com a minha pasta. E eu estava andando pela rua, no centro de Alfenas. E eu encontrei com um senhor, um idoso. E esse senhor me parou na rua e falou assim, rapaz, você está ouvindo? Você está ouvindo? Estou ouvindo o carro buzinando, gente gritando. O que o senhor está falando? Ele disse um passarinho que está cantando. Esse passarinho está em cima ali, ó, e ele mostrou um imóvel da frente. E ele disse, é um trinca-ferro. Meu Deus, mas eu não estou vendo. Ele, não, eu conheço o som. Aí ele falou assim, para você ouvir, para você ouvir. Eu parei. Eu não entendo nada de passarinho. Mas eu fui afinando os meus ouvidos. Afinando os meus ouvidos. E eu concentrei no som daquele passarinho. E daqui a pouco os carros que buzinavam eu já não escutavam mais. Aí ficou eu e aquele senhor na rua falando, estou ouvindo. Agora aumentou, abaixou, coisa mais linda. No centro de Alfenas, o povo passando. Ouvir a voz de Deus é um momento que você precisa parar. E as pessoas vão passando uma correria danada, dizendo, anda, vão, vai. E você fala, não, eu parei. Porque Deus vai falar comigo. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Aí o pessoal buzina, grita, fala que é para lá. Não é a voz de Deus ainda.
Eu preciso ouvir a voz de Deus. Lá para Shurianda, lá Bassurianda, las. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor, que no deserto, quando a gente olhar para um lado, para o outro, e dizer, Deus, eu quero, eu preciso, Senhor, mas eu não sei o que fazer, Senhor, eu não sei que caminho tomar, eu não sei que direção. Eu creio que a voz como de muitas águas, o som como um de trovão, ou o vento suave de uma brisa, vai vindo no nosso coração. Eu creio, Senhor, eu creio. O homem orientou a Davi, e eles foram. E o texto diz que de longe, o egípcio mostrou a Davi, está lá, todo mundo lá. Os amalequitas e as famílias de vocês, está todo mundo lá. E os bens de vocês, está tudo lá. A Bíblia diz que Davi aprontou seus homens, os 400. E o texto diz que ele avançou contra os amalequitas. E os que não caíram ao fio da espada, fugiram pela floresta. O texto diz que eles recuperaram toda a família. O texto faz questão de dizer que tudo que foi levado foi trazido de volta, assim como o Senhor falou que faria. Tudo. Deus não é político. Deus cumpre promessa. O que Deus fala, se Deus deu uma palavra de restauração, de restituição, Deus é poderoso para cumpri-la. Eles vão voltando com as suas famílias. Você consegue imaginar a alegria? A restauração chegou. A restituição chegou. Deus abriu as portas. Deus respondeu. Sabe o que é lindo nessa história? Ela fica mais bonita. O texto diz que quando os 400 homens estão voltando, com Davi na frente, eles passam pelo ribeiro onde estão os 200. Você lembra deles? A Bíblia diz que os homens de Davi tomam a frente e dizem assim, aqui ó, vocês não foram com a gente, então vocês só terão as esposas e os filhos de volta, mas os bens vocês não terão. Como vocês não foram, só família. A Bíblia diz que Davi toma a frente e diz assim, não, tanto os que foram, quanto os que ficaram guardando a bagagem. Não tinha bagagem na história, eles não ficaram por conta de bagagem, mas Davi inventa uma função para eles, dizendo, não, eles são importantes sim, eles também terão tudo de volta. Sabe o que Deus está dizendo para pessoas aqui? É que tem pessoas aqui que eu disse que é para não parar, mas tem gente que parou. Tem gente que parou. Deus nos trouxe aqui para dizer que para nós também tem restauração. O forte que está de pé e aquele que está caído. Tem palavra de Deus para todos aqui nessa noite. Se coloque de pé no seu lugar, em nome de Jesus.